Mas eu trouxe outros exemplos que, a princípio, não são imagens, problemas de classificação de imagem, mas eu consigo transformar em problemas de classificação de imagens. Isso aqui também é uma outra competição do Kaggle, que era a busca de ondas gravitacionais. Há uns, 5, 4 anos atrás, apareceu em todos os jornais, até no Fantástico, que encontraram ondas gravitacionais, né? Basicamente, dois buracos negros ou duas estrelas muito massivas que elas colidem e elas propagam, elas geram essas ondas de gravidade. E aí aqui na Terra a gente mede isso e diz, em algum lugar ali teve uma colisão de dois buracos negros, né? Em resumo é isso a ideia. Mas repare que isso não é uma imagem, o sinal, ele é esse sinal aqui de cima. Ele é uma onda mesmo, ele é uma onda 2D, né? Uma onda que tem o tempo num eixo e amplitude no outro. Só que eu consigo transformar isso numa imagem, que seriam essas imagens aqui de baixo, usando técnicas de processamento de sinal, que também não vem ao caso aqui na live. Aqui, no caso, foi usada uma transferência CQT, que é transferência, não, uma transformada CQT. Essas transformadas de sinais são muito usadas em praticamente tudo. Por exemplo, para transformar uma música de Wave para MP3, é usada a transformada de Fourier. Enfim, existem várias transformadas que a ideia é transformar um sinal em outro tipo de sinal. E o que essa transformada faz é transformar um sinal de onda, no caso aqui é uma onda gravitacional, mas poderia ser uma onda de rádio, que inclusive é a mesma coisa que foi feito aqui nessa competição dos sinais de rádio alienígena, e você transforma esse sinal numa imagem. E, agora que você tem uma imagem, é só usar uma rede de classificação, uma rede neural de classificação de imagens, que você consegue classificar se essa imagem pertence a um sinal de uma onda gravitacional ou não. Então essa é a ideia que você também pode ter. Às vezes o teu problema não é um problema de visão, não é um problema de imagem, classificação de imagem, mas se você conseguir transformar o seu dado em uma imagem, tudo que você aprendeu e usou para problemas de imagem, você também pode usar aqui. Um outro exemplo que eu achei muito legal, que eu peguei isso aqui inclusive num livro, detecção de fraude online. Aqui não é bem fraude bancária, mas é fraude online. Qual que é a ideia disso aqui? Quando você está navegando num site, por exemplo, lá você está clicando no produto, clicando para comprar, para pagar, o computador ele tem um rastreamento de todo o caminho que o seu mouse fez. E isso fica salvo no seu computador, ali nos cookies, que é uma parte ali do navegador que ele guarda essas informações. Se você transformar o movimento do mouse numa imagem, por exemplo, aqui, a pessoa ela fez assim esse movimento, aí ela clicou com o botão direito, seria o vermelho, clicou com o botão esquerdo, seria o verde, e tudo mais. E a cor da linha é a velocidade, né? Então eu transformei o movimento do mouse numa imagem. Veja aqui que a pessoa fez um monte de zigue-zague aqui, um monte de coisa. Agora eu tenho o movimento do mouse transformado em imagem. E eu posso treinar uma rede neural para identificar esses padrões de movimentos de mouse em fraude ou não fraude. Porque quando a pessoa está fazendo uma compra normal, ela segue mais ou menos um fluxo de movimento do mouse. E quando ela está fraudando, ela vai seguir um outro fluxo de movimento de mouse. Então, a partir desses conjuntos de dados que foram levantados, eles treinaram uma rede neural que conseguiu fazer essa detecção de se aquela compra está sendo feita fraudada ou não. Então, eu vejo que é muito longe de imagem. Aqui a gente não tem nada a ver com imagem e conseguimos trazer classificação de imagens para esse problema. Um outro problema também bem impressionante, detecção de vírus de computador. Então você tem lá o programa, né? Ele é binário, no final das contas ele é um monte de zeros e né? Bits. Então você pega esse arquivo, esse programa, divide em partes de 8, né, e transforma cada parte de 8 num número, né, porque você transforma ali, conversão de número binário, né, então você transforma esse fatiamento de 8 números binários, de 8 dígitos binários e transforma num número inteiro. E esse número inteiro você transforma numa escala de cinza, que vai de 0 a 255. Né? Por que 255? Porque 8 binário, né, vai ficar 2 elevado a 8, dá 256. Né? Como vai de 0, então menos 1. Então, de 0 a 255 valores. E vai dar a escala de cinza. Imagens, na verdade, nada mais são do que números. Né? Se você tem uma imagem em escala de cinza,
ela vai de 0 a 255, o valor de cada ponto, de cada pixel dessa imagem. Se você tem uma imagem colorida, a única diferença é que você tem 3 camadas dessa. Uma para representar o vermelho, uma para representar o azul e uma para representar o verde. Então, com isso, você consegue ter uma imagem colorida. Também vou mostrar isso mais para frente quando a gente for fazer o nosso programinho. Então, você transforma um arquivo de computador em uma imagem usando essa técnica. E aí você passa isso para uma rede neural e ela vai aprender o que é um vírus e o que não é um vírus. Parece muito bizarro isso, mas de fato funcionou. Isso aqui gerou uma publicação de um artigo lá e realmente isso funcionou muito bem.